Olá pessoal, hoje mais um podcast da nossa ONG Ecolife International e vamos hoje contar um pouco da história de como surgiu, essa ideia de eu criar essa organização. Primeiro que desde a minha infância eu sempre gostei de projetos sociais, ajudar as pessoas, o meio ambiente. Aí eu fui crescendo, minha mãe sempre participou de projetos sociais. Aí eu resolvi, poxa, como que eu posso fazer para poder ajudar um pouco mais as pessoas que eu já ajudo? Aí eu pesquisei algumas organizações que já existem. Uma das que eu me baseei bastante foi o SOS Mata Atlântica de São Paulo também. Estive lá algumas vezes, conversei com os diretores e aprendi um pouco com eles como que funciona uma organização. Que o nosso objetivo, além de ajudar na área de meio ambiente, também na área social. Aí então, em 94, eu e alguns amigos nos reunimos e surgiu a ideia de a gente criar. No começo eu abri como Ecovida, mas como eu tinha interesse de ir para outros países, Estados Unidos principalmente, e ocorreu isso em 2004. Mas oficialmente eu abri a nossa organização em abril de 2001. Me baseei em alguns estatutos que já existem, conversei com alguns advogados, e eu mesmo formalizei o estatuto, com principais objetivos, projetos sociais e ambientais. Por que ambientais? Porque, infelizmente, o nosso país ele possui uma das maiores biodiversidades do planeta. Porém, igual na área de reciclagem, o Brasil recicla somente 3%. Para vocês terem uma ideia, é muito pouco, pessoal. Imagina quanto que está sendo degradado o meio ambiente. As pessoas jogando lixo fora, plástico, vidro, metais. Fiz uma estatística há uns 15 anos atrás, era em torno de 200 milhões de reais enterrados por dia no solo. E na água também o pessoal joga o lixo. Aí então surgiu a ideia, eu pensei, poxa, se a gente conseguir desenvolver um trabalho maior na área de reciclagem, ela pode ser uma das fontes de renda da nossa organização. Aí a gente vai ter uma parte desse recurso para investir no social. Então eu comecei a trabalhar com algumas gincanas ecológicas, alguns produtos, reciclando lata de alumínio, depois óleo de cozinha usado. E nós começamos a desenvolver esse trabalho. Então, aí eu participei de alguns congressos internacionais em São Paulo. Em 2001, em 2000, eu tive num congresso na Avenida Paulista. Participei de vários dias, E um dos últimos dias eu conheci um cônsul dos Estados Unidos, o César Borza, e o da Alemanha também, uma mulher que estava representando a Alemanha. Aí eu conversando com ele, ele falou, Walter, por que você não aproveita a oportunidade para conhecer os Estados Unidos e de repente abrir uma filial lá? Falei, claro, é uma excelente ideia. Primeiro que desde criança eu sempre gostei dos Estados Unidos. Aí surgiu a ideia de eu ir para os Estados Unidos. Só que, como vocês sabem, em 11 de setembro de 2001, teve aquele triste tragédia das Torres Gêmeas. E eu tentei o visto, foi 11 de setembro. E eu tentei o visto em novembro. Todo mundo falava, não, você não vai conseguir e tal. Pô, eu falei, vou tentar. Já tive contato com ministros do Exército, presidente da República, tinha algumas cartas. Falei, se for da vontade de Deus, eu vou conseguir o visto. E de fato foi. Eu fui lá em novembro, o cônsul na entrevista, ele perguntou, o que você tem interesse em fazer nos Estados Unidos? Eu falei para ele, eu gostaria de abrir a filial da nossa organização lá, porque eu sei que eu vou ter mais oportunidades. E de fato, realmente foi concedido o visto para mim. Eu fiquei muitíssimo feliz. Aí em janeiro de 2002 surgiu a oportunidade, eu fui para os Estados Unidos, fiquei um mês lá, fui para conhecer, voltei, estava até fazendo faculdade de Direito. Aí eu falei, puxa vida, eu queria continuar, mas falei, essa oportunidade que eu estou tendo nos Estados Unidos hoje é única. Aí surgiu, novamente eu voltei para lá em junho e fiquei até 2009, entendeu? Aí, desse período de 2002 a 2009, eu fiquei os 7 anos nos Estados Unidos. E eu abri a nossa ONG lá em 2004, comecinho de 2004. E qual foi o objetivo de eu abrir ela lá? Para a gente ter um intercâmbio, conhecer como funciona o sistema americano, trazer investidores americanos para o Brasil. Então, após essa data, claro, eu fiquei lá, não estava desenvolvendo projeto aqui. E em 2009, julho de 2009, eu voltei para o Brasil. Aí nós começamos contato com as escolas e começamos projetos junto das escolas. Por que escola? Que eu falei, qual a melhor forma de você realmente tentar mudar essa realidade, mudar a mentalidade do povo? Tem que ser pelas crianças, porque os adultos é difícil,
Aí até eu estou aqui com a professora Valéria, que faz parte também do nosso projeto, né? Vamos conversar um pouquinho com ela, falar um pouquinho também o que ela acha, que ela já participou de algumas atividades, de alguns projetos, principalmente o projeto que eu vou pedir para a Gabi estar mostrando para nós, que é Motivando o Estudo, que os alunos que tiram boa nota, comportamento e frequência ganham 2 horas no IEX Boliche. Esse ano está sendo o 3º ano que a gente conseguiu o apoio do proprietário Caio, que eu passei para ele, ele comprou a nossa ideia. E aí todo mês nós levamos de 50 a 60 alunos. Até hoje também levamos mais uma turma. Aí eu vou pedir para a Gabi estar mostrando para vocês conhecer a alegria da criançada e a motivação deles estar participando do projeto também no boliche. Aí depois eu pedi até para a professora Valéria contar um pouco, que ela trabalha na área da educação, para falar um pouco da história que ela sabe, que muda a realidade de uma criança. Aí a Valéria comenta um pouco aí, que você já participou, que você viu, Valéria, né? O projeto nosso. nosso. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui com você, Walter, e acompanhando aí, né, esses projetos, ser parceira aí dessa organização, que tem projetos ambientais, projetos sociais, que já vem, né, acontecendo aqui na cidade de São José dos Campos e nos Estados Unidos também, né, Walter? Claro. Sua filial. E é sempre um prazer a gente poder falar aqui para as pessoas, né, de tudo que acontece nessa organização, né? Claro. Todos os projetos que já estão acontecendo, todas as crianças que são beneficiadas, as escolas que têm oportunidades de participar, né? Claro. Levar esses projetos para essas crianças de comunidade carente, crianças realmente precisam, necessitam, né? De uma estrutura, de um apoio. E a sua organização, né, fundador Walter Ribas, vem trazer aí para a gente, aí para a cidade de São José dos Campos, essa oportunidade que deve ser conhecida, que tem que ser conhecida, né? Lógico. Todo o nosso estado aqui, na cidade joseense, né, por todos, esse trabalho que tem sido feito dentro das escolas de comunidade carentes em São José dos Campos. Claro, é isso mesmo. Pedi agora para a Gabi apresentar para vocês também, para você ver apoio de uma autoridade, né, da Alemanha, que é um prefeito que eu estive lá em 2010, falando, né, eu pedi para ele, ele falou, Walter, vou fazer uma carta que eu achei muito interessante, você tanto conciliar a parte ambiental como a parte social, que eu falei, a gente tem que fazer algo diferente para mudar a realidade das pessoas. Aí eu tive essa carta de apoio desse prefeito da Alemanha, da cidade de Mönchengladbach, ela vai pôr aqui na tela para vocês verem, de Geilenkirchen, é isso, desculpa. E depois também tem uma carta que eu também recebi na época dos Estados Unidos da presidente da Harvard University. Vocês veem, é uma das maiores universidades do mundo. Então, o que eu falo, pessoal, o que falta para nós é mais união, mais participação. O Brasil, o pessoal fala, Walter, não tem jeito. Tem jeito, sim. Claro que tem. Basta você querer, né, fazer sua parte, mudar essa realidade. Como muitas pessoas falam e comentam, é questão cultural. Mas a gente pode mudar a realidade, né, Valéria? Como você está na área de educação, você sabe. Com certeza, podemos sim. Claro. Eu acredito, assim, que
se cada um fizer a sua parte, ter aquela disponibilidade para fazer algo, para mudar, e não só colocar, né? O sistema é assim, o sistema não ajuda, né? O governo não ajuda, e continua a mesma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Com certeza, Alguém tem claro. que fazer alguma coisa. Lógico. Então, eu acho que começa por nós. Claro. Né? Que estamos ali dentro das escolas, que vivenciamos, que realmente sabemos qual é a realidade, né? O que acontece dentro de uma sala de aula, dentro do âmbito acadêmico. Então, eu acho que não, tenho certeza absoluta, porque eu já fiz trabalho assim, e eu posso falar com toda convicção que dá certo, sim. Claro, dá certo. é possível. Só que tem que ter um esforço, sim, Claro. tem que ter uma disponibilidade, né? Uma vontade para poder fazer. Com certeza. E eu acredito muito no coletivo, né? Lógico. Que tem a força, como você acabou de falar, né? Se tiver ali o coletivo, a sociedade, Claro. se unir para fazer Com algo, certeza. vai acontecer sim. Claro. Há mudança sim. Eu não sei se nós podemos mudar tudo, mas eu acho que nós podemos fazer diferença sim. Esse que é o importante. Claro. É isso que é o importante, né? Fazer a diferença na sociedade, naquilo que você foi chamado para fazer. Claro. Né? Onde você está, e você dá o seu melhor e fazer aquilo, incentivando as outras pessoas, que pode melhorar, que dá para fazer, que a realidade pode mudar, que não precisa permanecer nisso para sempre, que nós podemos sim fazer, né, um movimento aí, como a organização, né, a Ecolife já faz. É uma mudança, está fazendo algo pela sociedade. Está mudando já. São projetos que estão dando oportunidade para crianças na sociedade joseense, para crianças que não têm estrutura familiar, para crianças que são carentes de nutrição, para crianças que são carentes na vida emocional, Parte financeira. Parte financeira, financeiramente, economicamente, Claro. e estão aí e tem algo que está aí para, né, para dar essa oportunidade, entrando dentro das escolas. Então, nós temos que dar continuidade nisso, Claro. sim, né? É o que eu falo, agradeço aos nossos parceiros aí que vocês estão vendo na tela, né? Casa de Massa Vila Ema, IEX Boliche, o Manza Estúdio também, que está nos apoiando aqui nessa grande empreitada nossa, o IEX Boliche, Vale Sul Shopping, Rádio Jovem Pan, e todos vocês aí demais podem estar participando. Tem aí o nosso QR Code aí no vídeo, vocês podem ir no canto direito aí do vídeo. Venha juntar-se a nós, vamos participar, pessoal, vamos mudar essa realidade. É o que eu falo, não é só falar tudo governo, não é só o governo, nós temos que fazer a nossa parte também. Às vezes um vizinho seu, um familiar está passando uma situação difícil, uma dificuldade. Vocês veem hoje, pessoal, é triste, mas o nível de suicídio, igual essa semana passada você ficou sabendo, uma pessoa de 17 anos se jogou aqui perto do shopping, Center Valley. Aí vocês veem, então, pessoal, as coisas estão acontecendo, entendeu? Então a gente tem que estar mais atento aos nossos filhos, familiares, nossos amigos, companheiros, que às vezes a pessoa está passando uma fase difícil, uma depressão, uma desilusão, mas não é motivo de você, né, acabar com a vida. Então, às vezes, uma palavra amiga, né? Entendeu? Certeza. Dá uma atenção, você pode salvar uma vida. Igual eu falei, eu trabalhei no CVV, Centro de Valorização da Vida, 2 anos. Quanta coisa que eu não aprendi, você saber ouvir com o ouvido, não só com o coração, mas você não é entrar de um lado e sair do outro, não. Você ouvir, captar e tentar passar uma palavra para a pessoa. Exatamente. Né? Porque às vezes uma pessoa está passando uma depressão, uma fase tão difícil, ele acha que está no fundo do poço, não vai ter saída, mas claro que tem. Porque, pessoal, não é parte financeira. Já vi pessoas de alta sociedade, pessoas, né, que têm uma situação financeira excelente e acabou com a própria vida. Então, tudo bem, o dinheiro é importante, mas às vezes a pessoa tem que se sentir útil. O que eu vejo? Às vezes a pessoa, poxa, eu não estou me sentindo útil, está faltando alguma coisa para minha vida. Falei, poxa, vai fazer um trabalho social, visita um asilo, uma comunidade carente. Você vai se sentir útil fazendo alguma coisa. Sim, algo que dê sentido, né? Claro. E o jovem, né? A criança e o jovem, principalmente, eles precisam disso, desse incentivo, Falta. né? Um propósito, como eu sempre falo para meus alunos, principalmente os adolescentes.
Nós só precisamos descobrir para que nascemos. Claro, todos nós temos Pra aqui, que viemos com um nascemos? dom. Cada um tem um dom, né? Exatamente. Que eu falo, um é Sim. dom de ser engenheiro, outro dom de comunicação, Sim. dom de criação. Sim. Todos nós temos um dom. Sim. Às vezes a pessoa tem dificuldade de descobrir o que eu, né? Qual é o meu dom? Então a gente tem que, por isso que existe teste de aptidão, para você tentar saber qual é o dom que realmente que você tem. Sim. Porque essa pessoa consegue fazer várias coisas, mas tem uma específica que ela vai se dar melhor. Com certeza. E na escola, você já vai mostrando isso para o aluno, né? Você vai tendo um olhar para aquela criança, para aquele adolescente, né? As aptidões, quais aptidões que esse jovem tem? Através de um trabalho de artes, através de uma leitura, através de um trabalho em grupo, né? No coletivo. Claro. Cada um tem aptidão ou várias para algo, para se fazer algo, e vai desenvolver as habilidades em cima daquilo que você já percebe. Né? Você vai explicando para ele que ele pode ter a possibilidade de desenvolver aquilo. Com né? certeza. Que ele vai descobrir aquilo que realmente é o que ele gosta de fazer, né? Que ele sente prazer em fazer. Isso se descobre onde? Através de uma boa leitura, Com certeza. através de uma boa pesquisa. Você vai aprendendo a se identificar com as coisas que você está fazendo, Lógico, né? Tendo um direcionamento, é claro, né? Do formador que está ali, né? Do educador. Mas é possível, sim. Tem que ser possível, Com né? certeza. Tem que ser possível. E é outra como coisa- você falou, Walter, né? Às vezes você leva uma palavra que seja. É uma palavra que vai levantar essa Claro, criança, é um esse incentivo, jovem. uma motivação. Sim. É igual no boliche hoje, as crianças. Teve muitos que nunca foram no shopping. Boliche, então, mais E difícil. através do teu projeto, Claro. essas crianças estão tendo oportunidade na Que- sociedade. Por que eu escolhi boliche, pessoal? Primeiro, é um esporte de elite. Então, são poucos que têm acesso. O custo é alto. O que eu quero provar para essas crianças e mostrar que se ela estudar, ela consegue ter uma vida diferente do que ela tem hoje. Com certeza. Porque muitas crianças que vivem em comunidades carentes, elas acham que nunca vai sair daquilo. Ah, Walter, não tenho condições, eu sou discriminado. Eu falei, não, você não pode ser vítima. Você tem que pensar, poxa, eu não quero isso pra mim. Eu quero mudar de Verdade. vida. É igual eu desde criança, pessoal, queria ir para os Estados Unidos, queria ir para a Alemanha e fui. Mas eu criei condições, eu criei a minha oportunidade para fazer isso. Agora, se eu fosse esperar, entendeu? Não, eu falei, eu quero uma vida diferente, eu quero uma realidade diferente. Com certeza. Por isso é que eu falei, eu resolvi criar essa organização, por quê? Para ajudar as pessoas menos favorecidas, menos esclarecidas. É igual esse podcast. Eu criei com o objetivo do quê? Orientar, conscientizar, direcionar as pessoas e mostrar um lado diferente da vida que a gente pode ter, né? Com certeza. Porque eu sei que tem criança, infelizmente, hoje não conhece o pai. Às vezes perdeu o pai e a mãe, entendeu? Vive com uma avó, com uma tia. Então eu sei que ela já tem um trauma emocional desde a infância dela. Sim, não tem uma entendeu? referência familiar, né? Ela não tem uma referência familiar, Não, né? E sobretudo, ela saber que ela não está fadada a esse destino, né? Não. Meu pai é assim, como nós já discutimos em outros bate-papos também, né, Walter? Com outros convidados aí, conversando aqui no podcast, que essas crianças, elas podem ter uma outra realidade. Claro. Né? Sabendo que elas não precisam repetir os erros dos pais Claro. ou do responsável por ela, Com né? Os certeza. responsáveis por elas, que elas podem ter um destino diferente, um Claro. futuro diferente. Com certeza. Não é? Que elas podem sim sonhar, né? Claro, Porque o sonhar claro. faz parte da Com vida, que certeza. muitas vezes elas vão se frustrar, mas elas vão estar preparadas também para enfrentar essas frustrações, Lógico. esses desafios que Claro. todos nós temos e fazem parte da vida, né? Só que elas vão saber que elas têm um lugar nessa sociedade, né? Claro. E é através da educação. E Lógico. tudo começa através da educação. O né? ensino, outra coisa que eu falo também, hoje um problema muito sério hoje dos pais tal, são as telas, os celulares. O pai dá o Exatamente. telefone pro filho e Sim. esquece, não faça isso. Dá com um horário determinado, pessoa, porque aí perde o diálogo, não tem participação, né? O pai não participa da vida do Exatamente. filho. Ah, eu dei um iPhone 16 pro meu filho. Poxa, mas será que você ajudou ele ou você atrapalhou ele na vida dele, né? Sim. Se muitos pais, né? Tendo essa conduta, né? Esse comportamento aí de querer presentear o filho, né?
talvez por uma questão de suprir, sei lá, algum vazio, alguma coisa que esteja faltando ali, que ele sabe que ele não está fazendo realmente, cumprindo com o papel, né, de pai responsável, tendo um tempo de qualidade presente, em casa, né? presente com os filhos, usa, né? Essa é uma forma de usar para poder suprir isso, né? Presenteando, né? O consumo de alguma coisa. Mas será que realmente esses pais estão fazendo pelos filhos? A presença, a participação é muito exatamente. importante. Muitos pais não sabem o que está acontecendo na vida emocional do seu filho. Claro. O que está acontecendo dentro da sala de aula com meu filho? Não, uma vez, igual eu estava falando do CVV, eu participei, eu atendi, a gente não pode falar nomes, né? Mas eu atendi o filho de um grande empresário em São José dos Campos e falou: Walter, eu já viajei quase o mundo inteiro, tenho o carro que eu quero, um cartão Black sem limite, mas não tenho 10 minutos do meu pai. Olha para você ver. Você vê? Olha que situação. Dinheiro não falta para ele, mas ele não tem uma presença do pai, um diálogo com o pai. E ele falou: sinto falta disso. Meu pai vive viajando no mundo, não para quase aqui em casa. Então isso daí deu uma sequela para ele pro resto da vida. Vai ficar com aquela, né, deficiência. Poxa, eu queria ter um pai presente. Sim. A minha infância e tal, eu perdi tudo. Meu pai nunca teve presente, sempre viajando. Então, eu falo, dê uma atenção pro seu filho, alguns minutos, né, por dia, por semana. Participe da vida dele, seja um pai amigo. Não é só ser pai, é amigo, companheiro, né? Tá presente com o seu filho, sua filha. Exatamente. Porque isso vai refletir no resto da vida deles. Com certeza. E reflete mesmo, Não né? sei, claro. Emocionalmente já está refletindo. Lógico. Reflete dentro das salas de aula, né? Reflete na aprendizagem, reflete nos relacionamentos. Em tudo, isso é claro. Né? Né? No seu futuro total vai ter problema. Exatamente. Porque são sequelas que vai ficar ali pro resto da vida. Sim, se não tiver ali um interdito, não tiver um acompanhamento, né? Uma ajuda, uma estrutura ali para ele sair disso, ele vai realmente apresentar muitos problemas em vários aspectos na vida profissional, né? Relacionamento, como nós falamos, aprendizagem, como que você vai exigir? Desenvolvimento né? dele, tudo. Como criança mesmo. Você estava falando aí, Walter, isso é muito relevante nós comentarmos aqui em relação às telas, né? As tecnologia telas, aí, o uso de celular, né? Nós já sabemos, isso é comprovado cientificamente, a neurociência já comprovou isso, que isso traz um malefício muito grande, né? E cada vez mais nós sabemos disso, porque a ciência está aí mostrando, né, que as telas estão realmente prejudicando, né, os jovens, adolescentes, porque isso é um vício, não deixa de ser, né, um vício, e é usado para... Ele pode ser usado, né? O celular ele pode ser usado para muitas coisas boas, mas também para as coisas ruins. Para as coisas ruins igual também. Na sala de aula, como né? você comentou, criando leis para proibir. É verdade, porque a criança está lá na sala de aula com o celular na mão, não tem atenção, prejudica os outros que estão querendo aprender. Exatamente, realmente. Isso tem que ser atrapalha proibido, demais, né? Claro. E tomara que realmente seja efetivo isso, que acabe com o celular, né? Não, é verdade. Alguma forma precisa, alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Que prejudica quem está interessado em aprender, prestar atenção. Não tem interação social dentro da sala de aula, é muito difícil de ter uma interação social. Lógico. Né? O aluno quer deixar o celular ali, né? E isso se torna assim, um grande problema. Grande problema para professores, para gestores, para o aluno principalmente. Ele mesmo, no futuro ele vai ver, puxa, olha, aqui que eu perdi. O que eu perdi? Exatamente. Não dorme o suficiente, né? Como que uma criança, um jovem vai aprender se ele não dorme? Celular e games também é outra coisa que eu vejo, meu Deus do céu. Sim, demais, esses jogos aí, games, criança passa a noite inteira jogando. A noite inteira, como que fica? Como que essa criança vai produzir dentro da sala de aula? Como que ela vai observar alguma coisa se no processo do sono dela ela não teve esse processo? De memória, né? Do descanso. Porque uma noite mal dormida você não tem, né, capacidade de aprendizado nenhuma. Sim. A produção sua vai lá embaixo. E isso é cada vez mais constante dentro da sala de aula. Cada vez mais constante. Principalmente, né, essas crianças, esses jovens que estudam no período da manhã. É muito frequente isso. É muito triste daí. Né? E é o que eu falo, a única forma, pessoal, do Brasil progredir e prosperar é o que eu falo, a gente investir na criança, principalmente, porque
a personalidade se forma praticamente até os 10, 11 anos. E o que ele passou da infância até essa idade, é o que eu falei, se a mãe não tiver limites com seu filho, aí depois fica difícil. Muito difícil. Eu já vi várias mães que falam, Walter, o que eu faço? Tal. Eu pergunto, né? Ah, mas como que foi a infância dele? Como que era ele na infância? Aí a mãe passava a mão na cabeça, não punha limite. Aí depois a mãe e o pai não vai ter controle sobre aquela criança mais. Exatamente. Entendeu? E hoje essas crianças, esses adolescentes, eles estão pagando por comportamentos dos adultos. É que o pai e a mãe não, né, foi rigoroso. Quem que deve se responsabilizar por essa criança, por esse jovem que está dentro da escola? Então. Quem são os responsáveis? É a família, o pai, mãe. Né? Exatamente. Não tem como nós não falarmos, quando nós falamos de educação de escola, de família. Se a família não fizer parte, é muito difícil de você... Acho que não podemos fazer praticamente quase nada por esse jovem, se a família não se fizer presente dentro da sala de aula, dentro da escola. É o que eu estava comentando, até com um psicólogo, assistente social. Se o filho tem algum problema, o pai e a mãe têm que ser acompanhados também. Com certeza. Porque está gerando um problema na criança, mas o pai e a mãe não estão sabendo trabalhar aquele problema. Sim, com certeza. Igual o autismo, que a gente trouxe, né? A advogado, trouxe o neurologista falando sobre isso. Autismo é um problema sério que muitas mães não sabem ou às vezes não quer aceitar que o filho tem problema. Sim, tem aquele processo de estar no luto, de não aceitar, né? Que o filho realmente não tem nada, que ele não precisa, né? Passar por uma equipe multidisciplinar, né? Laudar essa criança está com laudo dentro da escola, né? Para que professores também possam, né? Poder trabalhar. Como que eu vou trabalhar com um aluno que eu nem sei? Ele não tem laudo dentro de sala de aula, na escola. Eu não sei o que está acontecendo com essa criança. Eu não sei o que se passa com esse jovem. Qual o diagnóstico? Né? Como que vai ser trabalhado? Como que eu vou ser orientada no meu trabalho para poder trabalhar com essa criança, para eu poder desenvolver um trabalho junto das outras crianças com essa criança, com esse adolescente? E outra, ela precisa de uma terapia, de um acompanhamento, um tratamento. Sim, exatamente. Porque sem aquilo ela não vai ter um desenvolvimento, não vai melhorar, muitas vezes vai ficar cada vez mais agressiva. Com tudo isso, já tem toda uma dificuldade. Agora imagina sem. Sem, então. Imagina porque tem o nível 1, 2, o 3, que é o nível mais severo. A criança é nervosa, agressiva. Sim. Então precisa de um acompanhamento, um tratamento. Exatamente. E além disso, Walter, ter também, né, os profissionais que estão dentro das escolas, ter todo um amparo, ter toda uma equipe, tem que ser uma equipe para atender essas crianças. Certeza. Não é só colocar a criança, inclusão, tem que ter um acompanhamento mas uma constante, inclusão de qualidade. Uma inclusão que social, realmente, mas sim, que essa criança seja abraçada. Dela. Exatamente, mas tem que ter toda uma estrutura para isso. Porque quando se fala em inclusão, teoricamente é tudo muito lindo, né? Maravilhoso. Não é assim. E na prática? Será que realmente no Brasil funciona a inclusão? Será que as crianças aqui realmente elas estão sendo incluídas dentro de sala de aula mesmo? Com toda aquela estrutura que ela merece, que ela deve ter? Fica essa pergunta, né? Eu acho que as autoridades têm que dar uma atenção maior e especial em relação a isso. Exatamente. Porque como nós já discutimos no outro podcast aqui, não são só crianças atípicas, crianças especiais, né? Só que nós temos também crianças que não são atípicas nem especiais e que necessitam também de todo o amparo e o apoio da sociedade. Um tratamento psicológico, emocional. Sim, que tem outras comorbidades, né? Outras coisas que precisam ser olhadas com muita seriedade. Com certeza. Né? E começa tudo isso onde? Na família. Tudo na estrutura familiar. Tudo na estrutura familiar. É o que eu sempre falo. Uma criança não nasce criminoso, né? Uma criança má, mas ele vai ser fruto do meio, o convívio que ele está vivendo. Exatamente. Porque quando uma criança está no seu colo, vai falar, essa criança vai ser... Não, ele vai ser fruto, né? Que às vezes ela tem já uma certa deficiência, uma fraqueza aí, se não tiver um acompanhamento, algo, né, ele realmente pode ir para o caminho errado. Sim, por isso que eu falo, tem que ser feito já desde o início, né? Trabalhar na prevenção, é o que eu sempre falo. A pessoa fala, Walter, você está perdendo tempo. Eu falei, não, pessoal, a gente precisa fazer alguma coisa para essas crianças e os jovens da nossa cidade e do nosso país, que é possível você mudar, não digo total,
Mas olha, a violência, a criminalidade só está aumentando. Exatamente. O número de menores envolvidos em crimes é muito alto. Muito alto. Só que eu falo, aí você vai puxar aonde começou? A família. Né? Exatamente. A família, a estrutura familiar. Sim, nasceu uma família, né, que não tem uma estrutura. E quando a gente fala de estrutura, é um conjunto de coisas, né? São vários fatores que vai influenciar. Contudo, essa criança, como nós já falamos, essa criança não está fadada a viver desse jeito, né? E eu não vou ter futuro. Eu não tenho perspectiva de nada. Qual vai ser a minha realidade? Eu vou viver nessa realidade? Repetindo padrões e, né, digamos, erros dos pais, conduta dos pais? Não, essa criança pode ter, mas quem são os vínculos de afeto que ela tem, além dos que deveriam, né, que já começa na família ali, os pais, por exemplo. Onde ela tem esses outros vínculos? É o que eu falo, a maioria só Na discrimina, educação, julga, né? condena. Quem são meus formadores de opinião? Quem são as pessoas que eu posso ter como a minha referência, como meu modelo, que podem me ajudar? Na escola, Sim, né? porque tem como você ressignificar, tem como você, né? A gente vai conseguir fazer para todos? Não sei se nós conseguimos fazer para todos, mas para uma boa parte eu tenho certeza de que nós conseguimos, sim. Claro, a gente nós pode mudar. Sim, a mentalidade e a realidade da vida deles, com exatamente. certeza. É como eu estava comentando, sabe, Walter, com um profissional esses dias, nós estávamos conversando, né, em relação a isso, nós estamos batendo papo aqui mesmo sobre a educação, né, sobre a realidade dessas crianças, né, de escolas de comunidade carente. E nós conversamos e eu até falei para essa pessoa, né, para esse profissional, um professor muito amigo meu também, que eu acredito muito naquilo que é semeado na vida do outro. O que um formador de opinião dentro de sala de aula ele pode estar fazendo para uma criança? Às vezes você não vê, você realmente não vê saída. Você fala, meu Deus, como que eu vou trabalhar com essa criança? Nessa situação, né, que não depende só de mim. Olha o contexto, todo um contexto, tá? Só que eu acredito muito nisso. E eu falo isso com toda a convicção do mundo, tá? Que uma palavra que foi semeada, ela pode ser, sim, frutificada no futuro. Claro, eu não sei quando. Daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Mas pode, eu já vi isso acontecer. Eu vi resultado na vida de outros adolescentes por escolas por onde eu passei. Tá? E jovens, muitos resistentes, né? Porque muitas vezes não tem um limite, e ali você tem que mostrar que tem que ter uma organização, que você tem que ter uma disciplina, que sem disciplina a gente não consegue fazer nada, que se a gente não organizar aqui, a gente não consegue se organizar absolutamente nada. E mostrar para esse jovem que tem jeito sim. Claro, ele entendeu? pode ter uma vida diferente. Uma palavra que você dá, você pode mudar a história da vida, de uma pessoa, de um ser humano. Você pode mudar, dá para fazer isso, que você já faz, Walter. Claro, você vê 23 anos de experiência e eu vi quantas pessoas me vê. Você era é melhor criança, que ninguém. agora adolescente, o adulto falou, Walter, lembra? Poxa, aquilo que você me falou, que eu participei, realmente mudei minha vida. Fico feliz de ver isso daí. Um dia ainda quero trazer, que eu sei, pessoal, saiu de comunidade carente já, juízes, delegados, executivos hoje estão nos Estados Unidos e na Europa, saíram de uma comunidade carente. Sim. Mas por quê? Ele falou, não quero isso para mim. Eu quero mudar minha realidade. Sim, alunos de rede municipal, rede estadual, que são promotores de justiça. Eu mesmo tenho uma sobrinha. Então. Ela estudou na escola da rede municipal em São José dos Campos. Então. Né? Hoje ela é promotora de justiça. Pois é. Formada em neurociências, dá cursos aí, cursos assim riquíssimos para pessoas que estão aí jovens, né, que querem seguir carreira também na área de juiz, aí promotor de justiça, na área do direito, delegado, federal, sim, tudo, dando e como, né, conduzindo esses alunos aí, respaldado tudo pela neurociências, tá aí dando aulas, cursos de conteúdos que são super relevantes para trabalhar com esses jovens que querem, né, ir para uma boa universidade, fazer um bom curso, quer mudar a vida, exatamente. É o que eu falo, Valéria, que eu vejo com esse meu projeto que falta para as crianças é uma motivação. Alguém que estenda a mão, entendeu? Que eles não têm em casa, família, já julga, critica,
Mas eu falo, não, você pode mudar a sua realidade. E o que eu acho muito interessante desse projeto do Walter, né, da ONG aí, que graças a Deus eu faço parte dessa organização, Claro, já, né, Walter? feliz de você Sou me ajudar, parceira aí do Walter e abraço a ideia mesmo, acredito muito, ainda mais, né, nesse crescimento, já está aí, né? Não, graças a Deus já mudamos muitas já mudou vidas, muitas vidas aí, mas a mentalidade de muitas pessoas e já. está crescendo cada vez mais e vai crescer mais ainda, porque nós graças acreditamos a Deus, meu lugar, nisso. Deus aí está no comando, nos Tá no direcionando, comando, guiando. Exatamente, tudo que é feito com seriedade, com amor, com, né, Claro. com generosidade e servindo ao próximo, não tem como Deus ser contrário a isso. Deus está abençoando, está cuidando, está encaminhando e colocando vidas especiais no nosso caminho. Claro. E nós acreditamos mais muito empresas, nisso. Mais claro, empresas, exatamente. Deus tem abençoado a autoridade, juiz, delegado, promotor, está vendo, está apoiando. Empreendedores, empresários, né, Walter? É o que eu falo, o que falta no Brasil é isso, mais união e solidariedade. Sim, olhar mais para o próximo, o altruísmo, né? Nós olharmos para o próximo, como aí nossos patrocinadores, Vale Sul Shopping, como o Caio, né? Do Ex-Boliche, diretor aí do Ema, exatamente, de tantos outros, né? Que abraçaram essa ideia, outras empresas também, né, Val? Claro. Que estão aí nos apoiando. Tem esse olhar, né, para o próximo, que começa conosco. O estúdio aí, a Gabi também está apoiando a gente, Alexandre, o Lúcio. Sim, esse grande estúdio aqui de Jardim Aquários, maravilhoso, que nos apoia. Nos acolhido aqui. É o que eu falo, pessoal. Não vamos solucionar o problema, mas a gente pode mudar essa realidade. Com certeza. E eu tô hoje, ó, na Zona Sul, né? Tô aí no bairro Rio Comprido, Campos Alemães, Penedo dos Palmares. Eu quero ampliar para a cidade e para outras cidades também. Sim. Porque eu falo, o que é bom, a gente tem que multiplicar. Multiplicar. Igual uma vez, Valéria, uma pessoa ficou sabendo pela internet do meu projeto em Recife. Falou, você pode? Eu falei, eu faço, só que tem custo, né? Que eu pretendo ampliar. Mas ela viu na internet e gostou do meu trabalho. Eu falei, claro, quero ampliar para outros países, estados, cidades. Exatamente. Só que eu falo, tudo é custo. A gente tem que ter mais patrocinadores, mais investidores para a gente ampliar esse projeto. Exatamente. Porque, pessoal, o que essas crianças precisam é de motivação, incentivo. Porque eu falo, quem tem uma família igual eu tive, a Valéria também eu creio que tem... Meu pai, minha mãe me deram uma excelente educação, o seu Vladir, Dona Neuza, sou grato a Deus por ser filho deles, né? Porque eu falo, eu sei como é importante uma boa educação. Com certeza. Na época, o meu pai sempre foi sistemático. A pessoa falava, que isso, seu pai não deixa. Eu falei, rapaz, hoje eu agradeço. Muitos desses que falaram nem vivos estão hoje. Pegaram um caminho errado, né? E, infelizmente, hoje não estão nem mais aqui para contar. Então, é o que eu falo. Seu pai fala, não, meu pai é bravo, severo, mas isso vai refletir no seu futuro. Com certeza. Porque a disciplina, comportamento, respeito, honestidade... Seriedade é uma coisa que você vai carregar pro resto da vida. Sim, princípios, valores, né? É o que meu pai sempre falava. Seja correto com as suas coisas, seja honesto com as suas coisas. Que isso daí eu nunca esqueci. Entendeu? Hoje eu ando de cabeça erguida em qualquer lugar. Agora imagina, as pessoas fazem coisa errada aqui e ali, você não vai poder andar em qualquer lugar. Então é o que eu falo. A infância reflete em toda a sua vida, é muito importante. Em toda a nossa vida. Muito importante. Exatamente. Aí a mãe fala, não, vó, deixa ele fazer. Fala, não deixa ele fazer, porque hoje você fala isso. Só que amanhã aí você vai ter uma conversa, uma visão diferente. E como você falou aí, que uma pessoa conheceu, né? Conheceu na rede social, não foi isso? Você acabou de comentar? Foi. Então, eu estou aqui para falar que foi exatamente assim. É que você conheceu o meu projeto, na rede social, sim. Chamei, perguntei, quando eu vi aquelas crianças, aquele projeto, né? Postado ali, né? Do passeio das crianças, faz parte desse projeto, a comunidade, eu vi, opa, o que é isso? Na hora me chamou atenção. Pois é, que esse projeto, pessoal, do Motivando o Estudo, é que eu falo, é uma forma que eu tenho de premiar esses alunos. Hoje a gente levou mais alguns alunos da Escola Maria Antonieta do Pinheirinho dos Palmares. E que, por sinal, foi um sucesso, né? Foi. Que maravilha aquilo, aí meu fechou, Deus. O dono estava lá, o Caio, mais uma vez, obrigado aí pelo apoio. Os funcionários também sempre nos acolhendo, nos apoiando. Que tenha certeza, essas crianças, pode certeza, elas vão carregar pro resto da vida o que elas têm feito. Sim, né? exatamente. Motiva, ela se sente incentivado. É caro, igual falou, tio, nunca vim aqui. Tem umas que não sabem nem que é boliche, você vê. É uma coisa assim, mas é a realidade, pessoal. Tem pessoas carentes, nunca foram num shopping. Para nós é uma coisa normal, mas tem criança que nunca foi.
Sim. Entendeu? E essas crianças, esses jovens, pode ser no futuro um engenheiro que você vai precisar. Claro, Um lógico. futuro médico. Com certeza. Não é, Walter? Claro. O que elas estão Né? precisando Um que eu falei, professor, um educador. elas Pode precisam ser. disso, de um incentivo, Sim. entendeu? Então eu tô contando aqui a nossa história, como nós começamos, o porquê que eu criei essa organização, que eu falei justamente para ajudar essas pessoas menos favorecidas, principalmente as crianças. Porque para a gente mudar a realidade do país e de uma nação, é começar a investir na criança e no adolescente. Porque a criança e o adolescente de hoje são o futuro do nosso planeta, entendeu? Então a gente tem que começar a pensar nisso, fazendo a nossa parte, que a gente pode mudar. A pessoa fala, Walter, não tem jeito? Tem jeito, sim, senhor. Tem jeito. Não pensa que se você falar, não vou mudar, não vai acontecer, vai. Primeiro, a gente tem que ter otimismo, né? Ser otimista, positivo. Porque quantas barreiras e obstáculos eu também já não passei para estar aqui hoje. E passo ainda, pessoal. Não é fácil. Você abraçar uma organização, um projeto desse, tem que gostar muito, ter muita força de vontade. Não garra, desistir, né, determinação, Porque parece que não, mas é combustível, é uma série de custos que você tem para você fazer a coisa andar. Para poder proporcionar o melhor para esse jovem, para essas crianças. A pessoa vendo é bonito, mas nos bastidores tem muita coisa envolvida, pessoal. Exatamente. São muitas pessoas participando. A gente pega aqui, pega ali, uma ajuda aqui, uma ajuda ali, falta aqui, falta ali. Mas é o que eu falei. Primeiro, eu tenho Deus em primeiro lugar. Sim. Ele é o que eu falo, é meu guia, é minha luz, que me orienta. Eu peço que ele coloque pessoas para estar fazendo parte, né? Como a Valéria e outras pessoas têm participado, têm ajudado. Porque não é uma missão fácil. Deus usa a gente para ser um instrumento dele, para poder beneficiar essas crianças. Né? De bênção aí, para poder abençoar outros. Como igual, nós pessoal, já somos, né, Walter? Eu vou pedir para Gabi também colocar. A gente sempre faz todo ano Natal Solidário. Pedi para ela mostrar do ano passado e gostaria de poder contar com o apoio de vocês. Que a gente possa ajudar pelo menos algumas crianças, né, carentes, com um pouquinho de alegria, de momento de paz, de lazer, de felicidade. Pedi para a Gabi colocar do ano passado. A gente fez em 2 escolas, do Campos Alemães e Rio Comprido. Eu queria, por exemplo, fazer em alguma escola hoje, esse ano, se você puder participar. Olha a alegria da criançada. O boliche, né? E agora no Natal. Não é muito, pessoal. Qualquer doação que você puder ajudar, a gente vai poder proporcionar um pouco de alegria para essas crianças aí, que elas merecem. E um incentivo, uma motivação também. E não é a quantidade, né, Walter? Não, é a qualidade daquilo que é feito, né? Muito como gratificante, é feito, né? é gostoso, Sim. E que a sociedade, que nossa sociedade tenha um olhar mais Claro. atento a isso, né, Walter? Com certeza. Não só a sociedade oseense, né? A sociedade no geral, No geral, tenha claro. um olhar, né? Mais especial para a área da educação. Vocês veem, pessoal, a alegria não tem dinheiro que pague, realmente. Você poder proporcionar um momento de alegria para essas crianças aí. Exatamente. Olha as carinhas. Que eu falo, para uma pessoa fazer sozinho é muito, mas cada um ajudar um pouquinho, a alegria com o Papai Noel aí. É tão gostoso isso daí. E com certeza esse é um dia que ficará marcado, né? Marcou a cabecinha deles, com certeza. Marca. E tem coisas que realmente são indeléveis, né? Que nunca mais eles vão esquecer, com certeza. Um momento desse, né? Sentir valorizado, abraçado, acolhido. Né? A oportunidade. Alguém lembrou de mim, alguém, né? Sim. Porque tem muitos desses, pessoal, que o único presente que eles ganharam foram esses, ó. Não tiveram outros. Alguns é o único presente. Verdade. Na escola do Rio Comprido também. Essa daí que tá aparecendo. Em São José também, do lado de São José. Exatamente.
Você vê, uma coisa simples, né? Mas você vê a alegria da criançada. Sim, nossa. exatamente, nossa. Pois a hora que deu tempo, tio, não deixa mais, deixa mais. Falei, não pode, tem o horário certo dos Tem brinquedos, horário tudo certo, né? tudo planejado, programado. Você acredita, Valéria? Tem criança que nem dorme. Quando fica sabendo isso daí, nem dorme o dia Eu antes. acredito. Eles ficam tão ansiosos. Já passei por isso É? quando era criança. Fica tão ansioso que perde até o Sim. sono. A expectativa é muito grande, É. né? A expectativa é muito grande. Exatamente. Então, pessoal, aí a gente tá aí. Vamos, né, usar as palavras finais para agradecer ao apoio de vocês, à audiência, que vocês compartilhem, que possam estar nos ajudando aí nesse projeto tão importante, né? Que é valorizar o ser humano, valorizar o planeta, o meio ambiente, mas principalmente a gente investir nessas crianças de hoje. Exatamente. Porque eles precisam de muito apoio, incentivo, para a gente mudar a mentalidade deles para ter um futuro melhor. Todo mundo ganha, pessoal. Nós ganhamos, o governo ganha, a família ganha. Sociedade ganha. Em geral, né? todos, Em geral. Claro. E deixar um apelo aí, né, Walter? Uhum. Deixar um apelo para todos que estão nos assistindo, que tem esse olhar, né? Esse olhar mais atento, olhar com mais carinho, com mais responsabilidade para a área da educação, né? Para que nós possamos também aumentar aí os nossos projetos. Eu deixo realmente um apelo aqui para quem está nos assistindo, empresários, professores, diretores de escola, né, Walter? Médicos, seja a área que for, para que venham somar conosco, venham fazer parte dessa ONG, dessa organização maravilhosa, desses projetos, para que nós possamos levar mais e mais aí para a cidade. Mais crianças, é isso, exatamente, claro, esses projetos aí para os 4 cantos aí da com cidade, certeza, né? claro, e até ampliar fora para da cidades cidade, vizinhas ampliar que para eu pretendo, claro. Sim, podermos ter acesso a mais escolas da rede municipal, da rede estadual e fazermos acontecer ainda mais esses projetos, projeto motivando estudo. O Walter tem os projetos maravilhosos, projetos ambientais, né? E hoje nós precisamos tanto disso, né? Conscientizar as pessoas, essas crianças e adolescentes, a respeito do planeta, o nosso ecossistema, aos projetos também sociais, o projeto Motivando Estudo, que é um grande projeto, e nós precisamos urgentemente colocar isso para todos os cantos da cidade aí. Claro, né? aumentar o número de crianças beneficiadas, exatamente. a gente poder, claro, fazer a diferença, pessoal. O seu apoio, que eu falei, é de fundamental importância. Já agradecemos mais uma vez a todos os nossos parceiros, tanto empresas como pessoas físicas que sempre participam, estão conosco. E queremos contar com você que possa participar também, juntar-se a nós. Tem aí o QR Code, vai ter o número do Pix. Faça sua doação, qualquer valor. Vamos mudar essa realidade. O projeto continua, não para. E a gente pretende cada vez mais aumentar para que essas crianças possam ser o futuro do planeta, mas de uma forma diferente. Ser exemplos para outros, igual as crianças que participam vão passar para as outras, que a gente possa estar mudando. O estudo é a base de tudo, pessoal. Pense nisso. Você que é pai, você que é mãe, seja mais participativo, dê mais atenção para o seu filho, que pode ser certeza, isso daí vai interferir demais no futuro dele e quando ele se tornar uma pessoa adulta. Hoje é uma criança, amanhã vai ter uma família. Pense nisso. Verdade. Então, o nosso slogan, junte-se a nós e ajude a fazer do mundo um lugar melhor. Obrigado a todos pela participação, né? Que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam estar se juntando a esse grande e importante projeto que a gente está levando. Verdade. Obrigado a todos pela participação. Gratidão sempre. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.